dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone Valente Campos. Eu vou ministrar hoje o webinar para vocês sobre o novo marco regulatório e as novas abordagens para avaliação toxicológica de defensivos agrícolas. Nós só vamos esperar alguns minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar e a gente já começa, tá bom? Só mais um pouquinho. Obrigada pela participação de todos. Ficou boa a imagem? Bom, pessoal, então vamos começar o nosso webinar. Então, de novo, meu nome é Simone Valente Campos, sou toxicologista regulatória da Intertox
e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as novas abordagens para avaliação toxicológica de defensivos agrícolas que surgiram com o novo marco regulatório, né? Então, o novo marco regulatório, na verdade, é a RDC 294, que foi publicada pela Anvisa em 2019, né? Tem alguns anos aí já que essa nova regulamentação está em vigor, mas é importante ressaltar as entrelinhas, né, dessa legislação para mostrar um pouquinho, a ideia é mostrar um pouquinho para vocês quais são as oportunidades que as empresas têm para evitar a condução de estudos desnecessários e que esse tipo de abordagem ele já vem sido aceito pela Anvisa, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar quem somos, né? E falar um pouquinho da Intertox. Então, a Intertox é uma consultoria especializada na gestão do risco químico, toxicológico e ambiental. E ela tem o principal foco, né, nas soluções que são desenhadas de acordo com o foco do cliente, né? Então, com isso, a gente entende melhor a necessidade do cliente para solucionar os desafios da melhor forma possível, né? A Intertox, ela tem mais de 25 anos no mercado nacional e internacional, e ela é referência em consultoria na área de segurança química. A Intertox, ela tem um trabalho tanto de consultoria, né, e de diversos serviços, que eu vou conversar um pouquinho com vocês no próximo slide. Ela também tem o desenvolvimento de um software e a gente também tem área de treinamentos, né? Então, além dos webinars, que são gratuitos, nós também fazemos treinamentos, tanto em colaboração, né, em cooperação, como, por exemplo, o treinamento que nós estamos ministrando junto com o Sindiveg, né, que é um treinamento voltado para a área de defensivos, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações, né, segundo o GHS, e vai falar um pouquinho também sobre o DECIPA, né? Da RDC 950/2024. E a gente tem outros treinamentos também para nos ajudar, né, a auxiliar as empresas em várias etapas aí que elas precisem de subsídios para a elaboração de documentos, para a interpretação de estudos, e em diversos segmentos industriais. Então, os nossos serviços, eles vão desde a produção, armazenamento, as vendas e expedição, os assuntos regulatórios, que é a área que eu me encontro aqui na Intertox, né? Assuntos regulatórios e segurança de produtos, transporte de produtos químicos, gestão de resíduos, laboratórios químicos e sustentabilidade. Então, nós temos várias áreas, né? A área de segurança de produtos e assuntos regulatórios, que é a área que também tem a parte de defensivo, de gestão de defensivos agrícolas. Ela faz diversos tipos de serviços, né? Ela está envolvida com as licenças para as empresas, com o assunto de produtos controlados, pareceres e declarações, transporte de produtos perigosos, a minha área, que é a área de gestão de defensivos agrícolas, armazenamento de produtos químicos, visitas de diagnóstico e suporte em segurança química. Nós também temos uma área de documentação de segurança, que é a área responsável, por exemplo, pela elaboração de ficha com dados de segurança, que é a FDS, rótulos de produtos químicos, ficha de emergência, essa ficha emergência, tanto o modelo nacional como do Mercosul, ficha com dados de segurança de resíduos, ficha de comunicação de perigo, e as fichas com dados de segurança, tanto em inglês quanto em espanhol. Nós temos, né, desenvolvido um software aqui na Intertox que chama SafetyCam. Esse software ele é utilizado por diversas empresas de ramos diferentes de atividade. E para que que ele serve, né? Ele faz uma automação da documentação de segurança. Então você entra, você nesse software, né? Você pega a licença para usar o software, você preenche
com algum determinados dados, por exemplo, para a elaboração de ficha com dados de segurança, e o software ele acaba elaborando esse documento para você, né, com base nos dados que você deu entrada no software. Então, ele também faz a gestão de aquisição e controle de inventário de produtos químicos, fluxo de aprovação, gestão de licenças e controles e reportes de produtos controlados. E temos, como eu citei já anteriormente, a área de treinamentos em segurança química, com cursos livres e também cursos em company, né? Então, por exemplo, se houver algum tema que vocês têm interesse em que a gente aprofunde um tema mais específico, ou até trazendo estudos de caso para que a gente discuta junto à empresa, a gente também faz esse tipo de prestação de serviço, tá bom? E workshops e webinars. Então, somente para me apresentar um pouquinho, meu nome é Simone Valente Campos, eu tenho pós-doutorado em toxicologia regulatória pela Unicamp, eu sou mestre e doutora em toxicologia e análises toxicológicas pela USP e sou farmacêutica bioquímica pela Unesp. Eu já fui professora de toxicologia na pós-graduação da FOC, na graduação da Unicamp, e tenho mais de 15 anos de experiência em toxicologia regulatória e ambiental de defensivos agrícolas, né, com experiência em multinacional. Então, eu trabalhei quase 10 anos em multinacional, onde eu era uma das toxicologistas regulatórias responsáveis pelo suporte de toda a América Latina, né? Então, essa é a minha apresentação. Agora eu vou começar a entrar um pouquinho nos assuntos que nós vamos abordar hoje. É, é importante falar um pouquinho antes para vocês que nós vamos compartilhar com vocês tanto o webinar, né? Nós vamos enviar para vocês por e-mail e nós vamos responder também todas as perguntas, né? Porque geralmente pode ser que a gente não tenha muito tempo para abordar todas as perguntas, mas a gente responde todas as perguntas para vocês, tá bom? A agenda, né? Eu vou comentar as principais mudanças que vieram com a RDC 294 de 2019. Vou falar um pouquinho sobre os estudos toxicológicos dos produtos formulados, tá? Quais são os principais motivos de exigências por parte da Anvisa? A classificação toxicológica segundo a RDC 294 de 2019, lembrando que a Anvisa tem umas peculiaridades aí, principalmente na questão de diferenças entre a categoria 5 e a categoria não classificado. E quais são as novas abordagens no atendimento dos requerimentos? Então, quais são as novas estratégias que as empresas podem utilizar para evitar a condução de estudos toxicológicos desnecessários? Tá bom? Essas informações, elas não vão estar descritas necessariamente nessa ordem, mas sempre que houver a oportunidade, eu vou citando os motivos de exigência e as novas abordagens quando eu for falando dos estudos toxicológicos dos produtos formulados. Então, a RDC da Anvisa 294/2019, ela foi chamada o novo marco regulatório. Isso porque realmente ela trouxe uma série de inovações, né, para a área de defensivos agrícolas. Então, a primeira grande inovação, sem dúvida, foi a adoção do GHS para a classificação toxicológica de agrotóxicos e afins. Então, a Anvisa, antigamente, ela tinha uns critérios de classificação toxicológica específicos, né, da Anvisa, e hoje em dia ela adota o GHS para fazer essa classificação, né, que acaba auxiliando aí na harmonização em relação aos outros países. A gente sabe que não é uma classificação 100% GHS, que também existem diferenças de países para países, né, em termos de classificação e de interpretação, mas, de qualquer forma, né, a harmonização ela já vai entrando e já vai sendo muito melhor, né, entre os países com a adoção do GHS. Outro ponto muito importante, né, que o novo marco regulatório trouxe para a gente foi a avaliação de risco, né, sendo realizada pela Anvisa, ao invés de só realizar a avaliação com base no perigo da substância química. Aqui a gente lembrando, né, que a avaliação do perigo, o perigo, na verdade, ele é intrínseco à substância química, né, é um
é um efeito toxicológico que aquela substância ela vai promover, né? Mas a avaliação de risco, ela compara a exposição que as pessoas terão àquela substância química e quais são as doses que trazem algum efeito adverso. E se a exposição for menor do que as doses que trazem, né, que causam algum efeito adverso, o risco é aceitável e então o produto pode ser aprovado, né? Então foi um dos grandes avanços aí que o novo marco regulatório trouxe em termos de avaliação toxicológica. E uma coisa na verdade, assim, com o decorrer da leitura e do contato com Visa, as pessoas foram tendo mais percepção, é a possibilidade de utilização de justificativas técnicas ao invés de estudos toxicológicos. Então, lembrando que aqui, nesse webinar de hoje, eu vou estar falando sempre de produto formulado, tá bom? Então, a RDC 294, ela praticamente trouxe os mesmos estudos, né, que já eram requeridos anteriormente para o produto formulado. Então, a toxicidade aguda oral, toxicidade aguda cutânea, irritação ocular e cutânea. Aqui no caso do micronúcleo, foi a diferença na RDC 294 é que o micronúcleo começou a ser aceito como micronúcleo in vitro, né? Não só o micronúcleo in vivo, mas o micronúcleo in vitro começou a ser requerido, né? Começou a ser aceito pela Anvisa. O teste de EM, sensibilização dérmica e a toxicidade aguda inalatória. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre esses estudos, né? E vou falando aí para vocês alguns pontos a respeito de quais são as maiores exigências, o que a Anvisa costuma aceitar, não aceitar, e quais são as abordagens em relação a esses desfechos toxicológicos que a gente pode utilizar com a vigência da RDC 294 de 2019. Então, aqui só para a gente relembrar, né? A gente tem estudos de toxicidade aguda que são realizados em rato, por via oral dérmica inalatória, e o resultado desses estudos é em termos de dose que mata 50% dos animais testados, ou a concentração que mata 50% dos animais testados. Em termos de irritabilidade, né, os estudos mais comuns eram estudos realizados em coelho, né, tanto por via cutânea quanto ocular, e o resultado era em termos de irritante ou não irritante, e hoje em dia, né, nós temos também as diferentes categorias, obviamente, do GHS, né, para classificá-los como categoria 1, categoria 2, etc. E sensibilização cutânea dérmica, né, que o principal estudo hoje em dia é o LLNA, que é o estudo do linfonodo local, que é o estudo de preferência por parte da Anvisa, né, e que a resposta, né, o resultado desse estudo é em termos de sensibilizante ou não sensibilizante. Eu vou comentar mais para frente, né, que embora antigamente se realizavam estudos em vivo, né, existe uma tendência mundial de substituição de estudos em vivo sempre que possível, né, sem diminuir a qualidade do resultado, né, e promover para a Anvisa informações suficientes para que ela consiga fazer uma avaliação toxicológica eficiente, mas já existem testes in vitro, né, com estudos de irritabilidade, e também existem estratégias no estudo de sensibilização, e metodologias in vitro validadas, né, nos protocolos internacionais da OECD, por exemplo, onde já é possível usar essas abordagens, no lugar de estudos em vivo. Eu vou falar também mais um pouquinho lá para frente a respeito dessas novas abordagens. E para que servem esses estudos, né? Então, essas avaliações, elas são utilizadas para classificar os produtos formulados, né, em relação ao perigo, e também estabelecer as frases de perigo, e todas aquelas, pictograma, todas aquelas informações que a gente precisa para fazer a comunicação. Avalia a severidade e reversibilidade dos efeitos, né, principalmente nos casos de irritação,
né? Que é onde a gente tem a questão da reversibilidade para enquadrar em determinada categoria e fornece uma estimativa quantitativa de toxicidade aguda, né, para comparação com as outras substâncias. Então, é só a gente lembrar que a Anvisa ela tem aquela avaliação do mais tóxico, né, onde formulações que sejam destinadas para a mesma praga, né, para os mesmos objetivos, com o mesmo ingrediente ativo, e que elas sejam mais tóxicas do que as já registradas pela Anvisa, a Anvisa indefere, né, nesses casos. Então, essas classificações toxicológicas, elas também servem para comparar a classificação toxicológica aguda entre as formulações. Então, a primeira coisa que eu vou falar, começar pela toxicidade aguda oral, adérmica e inalatória, a principal coisa aqui é que a gente tem em mente que o principal efeito que a gente quer ver aqui é toxicidade severa e morte, né? Então, geralmente a gente utiliza hoje em dia, doses bem altas, né? Porque a maioria dos produtos formulados hoje em dia eles são pouco tóxicos, né? Eles geralmente, né? Não dá para generalizar, mas a maioria acaba sendo enquadrada em categoria 5. Então, a gente utiliza geralmente doses limite que são sugeridas pelo protocolo internacional. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente não realiza mais estudos. O protocolo da OECD e o GHS, eles desencorajam as empresas a utilizar a concentração de 5.000 miligramas por quilo de peso corpóreo por questões de bem-estar animal. E porque essas concentrações, né, elas são difíceis de serem alcançadas no cenário de exposição real para humanos, né? Então, hoje em dia se utiliza mais a concentração de 2.000 miligramas por quilo para fazer o teste de toxicidade aguda oral e o teste de toxicidade aguda dérmica. Então, o agudoral, ele é realizado por gavagem, né? E o principal ponto aqui, nesses testes não tem muitos problemas de requerimentos, mas a principal coisa aqui a prestar atenção é que geralmente as fêmeas de ratos, elas são mais sensíveis do que os machos para a toxicidade agudoral. Então, se você apresentar um estudo só em machos, provavelmente a Anvisa vai te fazer né, te exigir que você faça também o teste em fêmeas, tá bom? Em relação à toxicidade aguda inalatória, né, a diferença de estudos mais antigos, porque às vezes a gente lida tanto com estudos antigos quanto com os estudos novos, né, o método utilizado. Então, antigamente se utilizava um método que se chama whole body, que é corpo inteiro, onde se colocava os animais dentro dessas câmaras e o animal tinha, na verdade, a exposição do corpo total dele ao produto formulado ou à substância. Isso era ruim. Por quê? Porque aqui a gente está querendo avaliar os efeitos decorrentes de uma exposição inalatória. O que acontecia nessas câmaras whole body é que o animal acabava tendo uma exposição não só por via inalatória, mas também por via dérmica, porque a substância depositava, né, na pele do animal, e o animal começava a lamber o pelo devido à exposição, da deposição dessa substância na pele. Então, o animal tinha uma exposição oral, dérmica e inalatória. Então, começou a ser preconizado que esses estudos fossem feitos com a metodologia nose only, onde somente o focinho do animal fica em contato com a substância. E os pontos mais importantes, né, além da técnica que deve ser avaliada, que deve ser conduzido esse estudo, é a questão do tempo de exposição, que deve ser de 4 horas, e as questões a respeito de tamanho da partícula, né, que é exigido que é até 4 micrômetros, no máximo, a mmAd,
e o desvio padrão de até no máximo 3, né? Então, por que 4? Porque a gente sabe que quando as partículas começam a ficar muito grandes, né, acima de 4, os animais não vão mais inalar a substância. E aí eles acabam não tendo efeitos tóxicos, não porque a substância não é tóxica, mas sim porque as partículas são muito grandes e acabam o animal acaba não inalando, acaba não tendo a exposição inalatória. É importante ressaltar aqui que existe uma justificativa, né? Uma possibilidade de não apresentar o estudo de toxicidade aguda inalatória para produtos formulados quando existem produtos sólidos que tenham maior que 99% em massa, com partículas de diâmetro maior ou igual a 50 micrômetros, porque essas substâncias não vão promover, né, uma exposição inalatória e, portanto, não precisam ser testadas. Mas é raríssimo isso acontecer, tá, pessoal? Eu vi, acho que uma vez na minha vida, uma justificativa para sólidos, mas vocês percebem que essa opção de justificativa ela já está inclusa no Flora. Então, quando vocês entrarem lá no Flora e vocês forem avaliar, colocar os dados da série 50, por exemplo, vocês vão ver que existe essa opção aqui para produtos sólidos e você pode ticar, né, caso o seu produto entre nessa justificativa aqui, você pode ticar e pedir dispensa desse estudo. Outra coisa importante que trouxe para a gente, né, e não isso não só o novo marco regulatório, mas também o guide da OECD, é possibilidade de justificativa técnica para produto formulado ao invés do estudo de toxicidade aguda dérmica, né? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que traz, né, quais são as partes da legislação e do protocolo da OECD que trazem essa oportunidade para a gente. Então, a RDC da Anvisa 294 de 2019, ela tem um parágrafo lá que fala o seguinte discurso: os estudos toxicológicos podem ser dispensados mediante apresentação de justificativa técnica fundamentada, desde que as informações apresentadas tragam elementos sobre a impossibilidade de realização do estudo ou traga informações sobre os desfechos toxicológicos avaliados no referido estudo que sejam suficientes para a tomada de decisão sobre a segurança de uso do produto. Então, aqui a Anvisa fala assim: então, se você não pode realizar esse estudo, que é o caso, por exemplo, do estudo de sensibilização respiratória, que a gente não tem protocolo internacional validado a respeito desse estudo, e a Anvisa sabe disso, então ela não cobra, embora esteja lá na RDC a citação, ela sabe que não existe. Né, protocolo, então ela não cobra o estudo, mas também ela abre aqui a possibilidade da gente justificar tecnicamente algum desfecho toxicológico com informações suficientes para que a gente não precise conduzir determinados estudos. E aqui a OECD, né, que é essa OECD, esse protocolo da OECD 402 de 2007, que é de toxicidade aguda dérmica, ele apresenta a seguinte informação, né, que para produtos formulados, existe uma avaliação bastante abrangente que foi feita com produtos formulados, incluindo praguicidas, biocidas e outros produtos formulados, que apresentam que a toxicidade aguda dérmica é raramente maior do que a toxicidade aguda oral. E que, para a maioria dos casos, 99%, a DL50 dérmica é maior ou igual a 2.000 miligramas por quilo de peso corpóreo. E que eles, na verdade, a OECD encoraja, na verdade, a avaliação de possibilidade de escrever uma justificativa técnica, né? Ela usa a palavra waiver, que do inglês vem como dispensa, mas você, obviamente, é dispensa, mas você tem que apresentar a justificativa técnica para a Anvisa, tá? Quando a toxicidade aguda oral é maior que 2.000. Então, se seu produto formulado tiver toxicidade aguda oral maior do que 2.000, você já tem grandes chances
de não ter que conduzir o teste de toxicidade dérmica com base nesse critério da OECD. E, além disso, a OECD menciona que dados de estudo em vivo foram comparados com a metodologia de cálculo do GHS, que é o que a gente chama de Acute Toxicity Estimate, que é o ATE, né, que faz uma estimativa da formulação com base em cada componente individual, e que encontrou 98% maior de 98% de concordância. Então, o que está sugerindo aqui o OECD? Sua DL50 é maior do que 2.000, sua DL50 oral é maior do que 2.000, e você pode fazer um cálculo para DL50 do seu produto, você não precisa conduzir, então, nesse caso, o estudo de toxicidade aguda dérmica para formulados, tá bom? Isso é uma grande oportunidade que veio com o novo marco regulatório e com o protocolo da OECD atualizado. Depois que a gente faz os estudos, né, de toxicidade aguda dérmica, oral e inalatória, a gente vai lá no quadrinho da Anvisa, né? Então aqui tem as categorias, as cores, né, dos rótulos e bula, dependendo da classificação toxicológica que a gente vai ter na avaliação de exposição oral cutânea e inalatória. E com base nos resultados, a gente consegue fazer a classificação toxicológica. Parece simples, né? A gente, então, aqui só entraria, né, nos intervalos, com base nos resultados, mas a Anvisa, ela tem alguns detalhes em relação à classificação toxicológica, principalmente no que diz respeito às diferenças, né, entre a categoria 5 e o não classificado, que é o que eu gostaria de focar um pouquinho agora, né? Então, por exemplo, quando a DL50 oral, isso aqui, pessoal, eu tirei da nota técnica 53, tá, de 2021, que fala das diferenças entre a categoria 5 e a categoria não classificada, tá? Essa nota técnica foi publicada pela Anvisa em 2021. Então, ela fala assim, que é uma norma que a Anvisa fez para alinhar entre os técnicos da Anvisa como a Anvisa faria a classificação toxicológica, porque o que a gente vê é que muitas vezes os técnicos diferiam, né, em relação às abordagens. Por exemplo, eu já vi casos onde um produto clone teve classificação diferente do produto original. Por quê? Porque foram técnicos diferentes que avaliaram os produtos. Então, a Anvisa, em 2021, vendo que cada técnico estava avaliando de uma forma diferente, a Anvisa fez esse documento. Então, só vou fazer um overview a respeito das diferenças entre a categoria 5 e o não classificado. Para ser muito sincera, não classificado praticamente quase nada, né? É difícil a gente ter realmente um defensivo agrícola não classificado pelos critérios que a Anvisa utiliza. Mas vamos lá. Se a gente tiver uma DL50 oral dérmica maior que 5.000, né? Ele é não classificado. Lembra que eu já comentei anteriormente que hoje em dia, por questão de bem-estar animal, é difícil a gente utilizar essa dose limite de 5.000, porque tanto o GHS quanto os protocolos da OECD sugerem que a gente utilize só até 2.000. Então, mas se a gente tiver estudos que utilizaram 5.000, não teve a DL50 oral dérmica até 5.000, ele é não classificado. Para a DL50 oral odérmica, maior do que 2.000, que é a maioria dos casos, a maioria dos estudos atuais, e não tiver nenhum efeito adverso, ok, pode ser não classificado. Mas se a DL50 oral odérmica for maior que 2.000, mesmo que não tenha nenhuma morte, mas apresentar efeitos adversos, é categoria 5, não é mais não classificado. Em relação à CL50, que no começo deu bastante debates com a Anvisa a respeito do que a Anvisa aceitaria ou não, né? A CL50, quando ela for maior do que a concentração máxima atingível, né, naquele estudo, sem mortes e sem efeitos adversos, a gente escreve lá, por exemplo, na bula,
né, e nos documentos da Anvisa, que ela não foi estimada e ela não entra na classificação e não precisa ter comunicação de perigo. É isso que a Anvisa fala na NT 53 de 2021. Mas, se a CL50 for maior que a máxima concentração atingível, mesmo que sem mortes, mas houver efeitos adversos, a categoria 5, então, vai para a inalação, com a frase de perigo pode ser nocivo se inalado. E aqui eu coloquei uma observação que muitas vezes a gente chegou a discutir como indústria, né, com a Anvisa, mas que a Anvisa continuou fazendo, né, e defendendo, é que a Anvisa não considera um produto não classificado se ele tiver um efeito adverso em outros estudos, que, por exemplo, de irritação cutânea, ocular ou sensibilização, que nada tem a ver com a DL50 oral dérmica inalatória e que já teria as frases de perigo, os pictogramas e as outras comunicações de qualquer forma. Mas a Anvisa considera que se você tiver qualquer efeito adverso nesses estudos, ou se ele for irritante ou sensibilizante, o produto vai ser categoria 5 também. É importante ressaltar, pessoal, fiquem de olho nas classificações automáticas do Flora, porque a gente tem achado classificações incorretas. Então, por exemplo, o Flora 5.0, ele tem apresentado, na maioria das vezes, categoria 3 para toxicidade aguda oral, mesmo com DL50 maior que 2.000 e na ausência de efeitos adversos. Então, tem algumas coisas na classificação toxicológica, lá no final, no relatório, lá no final do Flora, que não estão saindo setinhas, tá? E principalmente em relação à categoria 5 e não classificado, e em relação à DL50 oral também, que está saindo categoria 3. Então é importante que vocês saibam diferenciar essas categorias e que, no caso, talvez, da Anvisa, de repente, não aceitar alguma classificação de vocês, que vocês olhem esse documento e se tiver lá falando como a Anvisa, que a Anvisa qual que seria, né, o tratamento que a Anvisa daria em relação a isso, vocês podem relatar esse documento da Anvisa, referenciar esse documento da Anvisa como sendo uma comunicação que a Anvisa fez para as empresas de como faria a classificação toxicológica desses produtos. Aqui os estudos de irritação, né, eles eram principalmente feitos em animais, né? Então eram estudos de in vivo, tanto de irritação cutânea quanto irritação ocular eram feitos em coelhos. E o que se avalia aqui, né, no de irritação cutânea, lesões cutâneas, eritema e edema, inchaço e vermelhidão, a severidade, então os scores, né, a gravidade da lesão e a reversibilidade. E também são avaliados o número de animais afetados. Tudo isso, ele vai interferir na classificação, nas diferentes categorias, né, como irritante ou não irritante, tá? E na corrosão e irritação ocular, as lesões oculares, né, tanto na córnea, na conjuntiva e na íris, a severidade também e a reversibilidade dos efeitos e o número de animais afetados. Então, todos esses parâmetros, eles são incluídos lá no GHS para que a gente faça uma avaliação em termos de categorias. Quais são os principais problemas encontrados e os principais casos de exigência da Anvisa em relação ao estudo de irritação ocular? Isso já vem há muito tempo, tá, pessoal? Mas eu vou revisar, porque a gente ainda encontra alguns estudos que não têm todos esses requisitos aqui, principalmente se o estudo é antigo. Lavagem do olho antes do período permitido. Então, para substâncias líquidas, não é permitido lavar o olho do animal antes de 24 horas, e para produtos sólidos antes de 1 hora. Produtos sólidos é permitido que se lave antes, por quê? Porque o produto sólido ele pode causar um atrito físico no olho do animal e causar um efeito de irritação, não porque a substância é irritante, o produto seja irritante, mas por atrito.
né? Então, por causa disso, para produtos sólidos é permitido que se lave em 1 hora após a exposição, tá? Mas para líquidos, somente após 24 horas. Não pode fazer a diluição do produto, né? Então, existem as quantidades nos protocolos internacionais que você pode fazer, que você tem que utilizar do seu produto formulado e não pode diluir o produto formulado. A gente precisa tomar especial atenção com o uso de analgésicos e anestésicos. No Protocolo Internacional da OECD, ele fala diversas vezes a respeito disso, e ele fala nomes até de analgésicos e anestésicos, qual é a forma mais correta de utilizá-los, porque por bem-estar animal, hoje em dia se usa analgésico e anestésico nos testes de irritação ocular, para diminuir o sofrimento dos animais. Mas existem substâncias que interferem no resultado do estudo. Então, precisa tomar uma especial atenção aqui. O uso de fluoresceína é obrigatório. E por quê? Porque, às vezes, o olho do animal ainda não apresenta alterações de opacidade na córnea, mas ele já apresenta fluoresceína positiva. Então, e começa a apresentar opacidade da córnea, por exemplo, no 7º dia. Então, se você não fizesse uso de fluoresceína e não tivesse dado fluoresceína positivo, você provavelmente terminaria o estudo em 72 horas e não veria a opacidade da córnea. Então, o uso de fluoresceína é obrigatório e é exigido pela Anvisa. No Flora, tem um campo de você preencher as questões de fluoresceína e de outras lesões com positivo e negativo, mas geralmente não funciona e você precisa também checar na hora da classificação toxicológica, que é feita uma sugestão de classificação toxicológica e você precisa checar essas classificações. No caso de pH extremo, menor que 2 ou maior que 11,5, a substância ou produto já é categorizado como categoria 1 e, nesses casos, não há necessidade, por questões de bem-estar animal, a substância é corrosiva e não é necessária a condução do estudo, nem de irritação ocular e nem o estudo de irritação cutânea. Aqui eu vou falar um pouquinho dos 3 Rs, né? Que na verdade a gente ouve muito falar e na verdade não é uma abordagem atual, né? A abordagem dos 3 Rs, ela vem de 1959, que falava a respeito de experimentação animal e aí da importância de substituir, reduzir ou refinar os estudos de experimentação animal. Então, substituir os estudos, os usos dos animais por outros métodos, reduzir o número de animais nas metodologias em que ainda é necessário utilizar animais de experimentação e minimizar o estresse desses animais, né? Então, existem várias, né? A gente vê nos protocolos da OECD diversas abordagens nesse sentido, de diminuir o número de animais, de colocar analgésico, anestésico, para reduzir o sofrimento de animais, e sempre quando é possível, substituir o uso de animais por outros métodos. E eu estou falando disso nesse momento por quê? Né? Porque aí entraram os estudos in vitro, tanto de irritação ocular como de irritação cutânea, entraram bem forte, né? Como uma estratégia ao invés da utilização de animais, sempre que for possível que a gente forneça informações suficientes para a Anvisa para ela conseguir classificar a nossa substância, né? Então, nem sempre o estudo in vitro ele vai permitir que a gente consiga fazer uma classificação. Mas se ele permitir, você pode utilizar o estudo in vitro e o Flora lá em cima ele fala, foi utilizado teste in vitro, qual que foi o resultado? O Flora pergunta porque ele já prevê que existem esses tipos de abordagem hoje em dia, de primeiro você fazer um teste de irritação in vitro e somente depois, se necessário, você conduzir um estudo em vivo. E é importante que a gente lembre que tanto a EPA quanto a comunidade europeia,
eles têm uma tendência forte hoje em dia, e já se pronunciaram a respeito disso, de reduzir realmente a utilização de animais de experimentação nos testes toxicológicos para registro dos agrotóxicos. Né? Então, o EPA, ele já até se deu um prazo, né, um deadline de 2035 para praticamente extinguir, né? Eu acho um pouco otimista, mas, enfim, eles se estabeleceram um prazo e eles estão, na verdade, subsidiando financeiramente, estimulando várias pesquisas em universidades para que se reduza realmente e para que se desenvolva novas metodologias com o objetivo de extinguir a utilização de estudos com animais de laboratório. E aqui eu vou citar alguns guides para vocês, né, que são chamados de métodos alternativos, né, que são protocolos, a gente olha que são protocolos bem atuais. Então, esse aqui, por exemplo, é de 25 de junho de 2025 desse ano, onde se utiliza, na verdade, óleos bovinos. Existem outros que utilizam óleos de frangos, né? E também epiderme reconstituída de humanos. Então, eles são testes para avaliar irritação ocular e irritação cutânea. São testes in vitro e eles já estão disponíveis, né, com os protocolos no OECD. Como eu falei para vocês antes, né, existe a opção de você ter estudos em vivo com produto formulado, e aí você faz uma média das avaliações, geralmente de 24, 48, 72 horas, né? É uma das formas de você obter a classificação, mas também dependendo da reversibilidade e ou do pH da formulação, também, isso também é usado para fazer a classificação do produto formulado. Mas hoje em dia existe a oportunidade de fazer primeiro o estudo in vitro e utilizar também o cálculo do GHS, e com essas duas abordagens você não precisar conduzir estudos em vivo, né? Então, lembrando que a Anvisa, ela adotou o GHS e ela adotou também, né? Hoje em dia, lembrando que só o cálculo do GHS, ele é dificilmente aceito pela Anvisa, tá? Eu não tenho conhecimento de que se você submeta só cálculo, que isso tenha sido aceito pela Anvisa. Mas o cálculo junto com um estudo in vitro, sim, ele te permite, né, que a Anvisa consiga classificar, porque às vezes o teste in vitro ele fica entre duas classificações e ele não é conclusivo. Então, às vezes você precisa do cálculo, que é feito com base em todos os coformulantes e as informações do ingrediente ativo, e você usa essas tabelas do GHS para tentar classificar a sua mistura em relação tanto à toxicidade à irritação cutânea, quanto também à irritação ocular, tá? Então, esse tipo de abordagem, ele já vem sido utilizado aqui no Brasil. E os testes de sensibilização dérmica, como eu falei para vocês anteriormente, o teste preferido da Anvisa é o LLNA, que é o estudo do linfonodo local, que é conduzido em camundongos. Por quê? Porque o teste do linfonodo local, aqui eu estou apresentando, né, as diversas etapas, né, para produzir um efeito sensibilizante, que a gente chama de eventos-chave, né? Então, primeiro precisa ter um enlace proteico, que é um evento de iniciação molecular, e outras etapas precisam acontecer uma após a outra para se causar dermatite alérgica, né? O LLNA, ao contrário dos estudos antigos de maximização e Biller, ele é um efeito anterior à etapa de dermatite alérgica. Então, ele é mais sensível do que o teste de maximização e do Biller principalmente. Então, a Anvisa prefere que seja conduzido o teste de LLNA, e hoje existem estratégias, existem metodologias desenvolvidas para todos os eventos chaves que são necessários para que ocorra o efeito alérgico, e existem estratégias que estão sendo desenvolvidas
com base em 2 ou 3 estudos in vitro que você possa realizar para evitar a condução do estudo em vivo. E se 2 de 3 estudos derem positivo, você considera o produto formulado como sensibilizante. Lembrando que tudo que eu estou falando nesse webinar é a respeito de produtos formulados, tá, pessoal? Não é a respeito de produtos técnicos. E você também tem a opção, né, de trazer informações, né, a respeito de todos os coformulantes e dos seus ingredientes ativos e avaliar se você tem, se sua mistura poderia ser sensibilizante com base nessas informações, tá? E é importante a gente lembrar que existem substâncias que elas não necessariamente seguem essas regras no GHS. Lá no site da ECA, por exemplo, você consegue ver que alguns casos tem coformulantes, eu já cheguei a ter um coformulante que ele era sensibilizante a 0,0015%. Então, ele nessa concentração, numa formulação, ele já conferia a formulação propriedade sensibilizante. Então, nesses casos, é preciso ter um cuidado especial a respeito dos limites específicos. Os testes de genotoxicidade. Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma possibilidade de justificativa técnica hoje em dia para não realizar o teste de Ames e micronúcleo para produtos formulados de defensivos agrícolas. E essa abordagem, né, antes que vocês me perguntem, essa abordagem já tem histórico de aprovação, que foi no ano passado. Então, o que se faz é utilizar as informações dos coformulantes e dos ingredientes ativos a respeito de genotoxicidade para provar, por exemplo, que determinada formulação não é genotóxica, tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né, aqui do teste de Ames, né? Então, é um teste que a gente avalia mutação de ponto, né, pela alteração, né, de pequenos, mutação gênica, que a gente chama mutação de ponto, com envolvimento de pequenos pares de base ou um par de base, né, que é o teste de Ames, e o micronúcleo, que é um teste onde a gente avalia a aberração cromossômica, né? Então, no teste do micronúcleo, né, durante a divisão celular, eu coloquei o videozinho aqui para ficar mais fácil, a gente vai ver que os cromossomos têm centrômero, que é por onde puxa, né, as fibras do fuso puxam os cromossomos para envolvê-los no núcleo principal da célula. Quando a substância quebra o cromossomo e ele fica sem centrômero, esse pedaço do cromossomo, ele não tem como ser puxado para o núcleo principal da célula e ele fica um pedaço de cromossomo para fora, que a gente chama de efeito clastogênico. E quando a gente tem substâncias que interferem nessa formação das fibras do fuso, pode acontecer de cromossomos inteiros não serem puxados, né, pelos fusos mitóticos, e aí eles ficarem também para fora do núcleo principal da célula. Então, o que a gente vê é o que eles chamam de micronúcleo, que é esse pontinho aqui, que é para fora do núcleo principal da célula, é um pontinho que parece um núcleo, mas que, na verdade, ou ele é fragmento de cromossomo, ou ele pode ser cromossomo inteiro, dependendo do modo de ação da substância química. E aí, no teste de Ames, quais são as principais questões, né, de pedidos de exigência da Anvisa? Claro, a gente precisa ter 5 linhagens, né, que são colocadas no protocolo da OECD, de salmonela ou também de E. coli, né, com e sem ativação metabólica, isso porque a maioria dos mutágenos, eles precisam sofrer metabolização para se tornar mutagênicos, então precisa fazer o teste com e sem ativação metabólica, precisa ter no mínimo 5 concentrações analisáveis, então quando a gente olha a razão de mutagenicidade abaixo de 0,5, que isso aparece no Flora, né? O Flora calcula isso para gente. Se vocês olharem na tabela que o Flora monta, né? Ele escreve lá, tem 5 concentrações analisáveis, ele escreve sim ou não. Então, precisa ter 5 concentrações analisáveis para cada cepa, para cada linhagem de salmonela.
Os resultados negativos precisam ser confirmados, ou seja, não basta você fazer uma vez o teste, você precisa fazer duas vezes. E o que geralmente a Anvisa preconiza é que se faça o teste de incorporação por placa e depois o teste de pré-incubação, tá? Não necessariamente precisa ser assim, mas é o que a Anvisa mais gosta. Por quê? Porque o teste de pré-incubação geralmente é mais sensível do que o teste de incorporação por placa. E quando se utiliza o controle positivo de 2-aminoantraceno como um único controle positivo, né, para ativação metabólica, a Anvisa exige que se cheque, né, se o S9, a mistura de ativação metabólica, o S9, está funcionando e que se teste com outro agente mutagênico. Isso porque, pessoal, o 2AA ele é positivo, tanto na ausência quanto na presença de ativação metabólica. E por esse motivo, a Anvisa pede, e outras autoridades também, que se cheque, geralmente com benzoapireno, para ver se o S9 está funcionando direitinho, né? Para o micronúcleo, as principais exigências, elas estão em torno do micronúcleo em vivo. Então, é necessário fazer um teste preliminar para verificar qual que é a máxima dose tolerada. Esse teste precisa ser feito com machos e fêmeas, porque a gente depois, se a gente quiser fazer só um sexo, a gente precisa justificar porque escolheu aquele sexo. Então, se não houver diferenças entre machos e fêmeas em termos de toxicidade, você pode escolher qualquer um dos dois. Mas se houver diferenças, você tem que fazer com o mais sensível. Hoje em dia você tem que comprovar que aquela substância atingiu a medula óssea. Isso é feito ou pela verificação de sinais sistêmicos de toxicidade, ou, por exemplo, até com análise sanguínea para ver se o seu ingrediente ativo atingiu, né, a circulação sistêmica, e o número dos eritrócitos policromáticos analisados, né, que são chamadas as PCEs, que são de acordo com o protocolo que você utilizou naquele momento. É claro que essa exigência do número de pesquisas analisadas, elas vão variar de acordo com o ano que foi conduzido o estudo e a versão do protocolo internacional no qual esse estudo foi conduzido. E com isso, pessoal, eu termino, né, o webinar de hoje, falando para vocês que na nossa área de defensivos agrícolas, a gente tem uma série de soluções, né, na Intertox, a respeito de pareceres técnicos que envolvem tanto resposta à exigência, mas também documentos de justificativa técnica para evitar a condução de determinados estudos, breeding, mapeamento de dados toxicológicos. A gente realiza também o cálculo de estimativa de toxicidade conforme o GHS, né? E para auxiliar, né? Como dados complementares, documentos obrigatórios para registro, tanto de produto técnico quanto de produto formulado, como PAT, preenchimento de flora, preenchimento de DECIPA, relatório 19, avaliações de risco dietético e não dietético, elaboração de rótulo e bula, waiver de genotoxicidade, que é a justificativa de não condução dos estudos de EIMES e micronúcleo para produtos formulados. A gente também faz interface com o time regulatório global da empresa e reuniões com a Visa. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção e agora vamos ver se dá tempo da gente endereçar algumas perguntinhas aqui. Obrigada. Aqui eu coloquei algumas referências, tá bom? Vocês vão receber a apresentação. Então, se vocês precisarem de alguma informação, lembrando que o GHS agora ele já tem a nova versão de 2025 disponível no site, tá bom? Que é a revisão 11ª aqui. Então, aqui já tem a nova versão do GHS disponível no site do GHS. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas agora. Olha,
A classificação toxicológica com o GHS é tanto toxicidade aguda quanto toxicidade crônica? Sim, a Anvisa utiliza as duas classificações. É que hoje eu falei mais sobre produtos formulados, né? Então, em questão de produtos formulados, a gente não vai ter toxicidade crônica, né? Que são os testes de carcinogenicidade, de reprodução. A gente vão ter, nós vamos ter apenas testes de menor duração, né? Mas sim, a Anvisa utiliza o GHS tanto para classificação de toxicidade aguda quanto crônica. Usando como limite a dose de 2.000 miligramas por quilo nos estudos agudos, existe ainda a possibilidade de registrar um produto como não classificado? Sim, existe. Foi naquele slide, se o seu produto, por exemplo, se você tem uma DL50 dérmica ou oral, maior que 2.000, sem nenhum efeito adverso, né? E isso é diferente, não se der diarreia, piloereção, essas coisas não são considerados efeitos adversos, claros, né? A gente precisa ter efeitos realmente adversos e que não sejam transitórios. Se você não tiver nenhum efeito, você pode sim classificar como não classificado, tá? O que vai naquele desfecho toxicológico específico. Agora, para você ter um formulado classificado como não classificado, você tem que avaliar os diferentes desfechos toxicológicos e considerar a classificação mais restritiva. Então, vamos supor, se você tiver em categoria 5 de inalação e dois não classificados de oral e dérmica, você vai ter que usar a categoria 5, que é a mais restritiva para classificar o seu produto, é a classificação final que vai é, definir a cor, né, do rótulo e da bula do seu produto químico. A RDC 294 de 2019 trouxe a aceitação do micronúcleo no pacote de produto formulado. Antes disso, tinha outro estudo que fazia esse papel? Não, já era micronúcleo, só que era micronúcleo in vivo, tá bom? Ele agora, com a RDC 294 de 2019, a Anvisa começou a aceitar o micronúcleo in vitro. Mas a gente percebe, né, para quem acompanha esses estudos, que nem sempre o in vitro é a melhor escolha. Porque se a substância for citotóxica, muitas vezes é difícil arranjar, conseguir definir as concentrações para a realização do estudo in vitro de micronúcleo. Então, às vezes, ainda assim, a gente tem que conduzir um estudo em vivo. É, Gostaria de saber se na bula tem efeitos agudos. No item efeitos agudos, deve ser mencionado o sistema teste dos estudos, ou se é não necessário. Alguma referência que indique essa menção no sistema teste? Não, geralmente a gente só coloca a DL50 mesmo, não existe nenhuma exigência por parte da Anvisa que a gente tenha que mencionar o sistema teste, tá? Mas a gente coloca a DL50, geralmente a gente coloca a espécie e coloca maior do que 2.000. Às vezes, isso varia de empresa para empresa. Tem empresas que gostam de colocar entre parênteses, não houve efeitos adversos. Tem empresas que só deixam a DL50, né? E isso varia um pouquinho, mas não existe nenhuma necessidade. Existe o jeitinho de cada empresa de fazer as coisas. Existem empresas que gostam de dar mais detalhamento e empresas que dão um pouquinho menos. Pessoal, eu passei um pouquinho do horário, tem uma série de perguntas aqui, né? Mas eu vou respondendo para vocês, todas essas perguntas. Eu vou encaminhar para vocês essas perguntas no. Eu vou responder para vocês as perguntas e a gente vai encaminhar a apresentação, né? Tanto a apresentação gravada quanto a apresentação em PDF para vocês. Eu gostei muito da participação de vocês, obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.